E aí, pessoal, ainda sobre ontem à noite, as repercussões, o áudio do VAR, criticar ou elogiar o que dizem sobre a atitude de Renato e a atitude dos jogadores do Grêmio logo após a expulsão de Diego Costa. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, hora do rancho. O mês está acabando e você tem a oportunidade de ir no Supermercado Vieser fazer o seu rancho com descontos. Como? Baixando o Clube Vieser, o aplicativo do Vieser no seu celular. Conheça o Vieser, 37 anos em Canoas e desde o ano passado na Zona Norte de Porto Alegre, numa linda loja para atender você. Conheça o Vieser, Supermercados Vieser, é o meu super e será o de você também. Baixe agora o aplicativo do Vieser no seu celular. Gente, nos últimos minutos da partida de ontem, que o Grêmio foi derrotado pelo Bahia, com méritos da equipe baiana, nós já falamos muito sobre o jogo, o Grêmio tomou uma atitude muito forte. E hoje pela manhã eu acompanhei todas as repercussões, fiz questão de ver todas as opiniões, basicamente, sobre a atitude do Renato. Impulsivo, é verdade, quase momentâneo, surpreendente. Renato, quando da expulsão do Diego Costa, já caminhando para o fim do jogo, tira os jogadores e todos viram a cena, nós já inclusive falamos sobre ela. O que dizem sobre isso? No áudio que foi divulgado, o VAR do jogo, neste episódio, o quarto árbitro, que está dentro do jogo, se comunica e diz pro árbitro: o Diego Costa, desculpa o nome feio, mandou eu me fuder. O quê? O quarto árbitro mandou. E aí, quando para o lance, vem e expulsa o Diego Costa. Nisso há uma conversa dizendo: tu sabe o que tu disse, se referindo ao Diego Costa. Depois disso, o Grêmio tem outro jogador expulso também, o Nathan Fernandes, por fazer a cena de roubo. Ou seja, o Grêmio de alguma forma perdeu a cabeça, e eu falo nesses dois episódios. No do Nathan, foi expulso e prejudica o Grêmio no próximo jogo, e também no Diego Costa. Com relação à atitude do Renato, eu vi duas avaliações. Uma, chiliquento, né? Não precisava disso, que combina, curiosamente, com o que diz no VAR o árbitro, no final, não era jogo para isso. A última frase deste trecho: não era jogo para isso. Não tem motivo para isso. E uma análise em cima de uma necessidade, que é a incrível falta de critério que a arbitragem brasileira mostra jogo após jogo. Minha opinião, eu tô fechado com o Renato nesse processo. Fechado com o Renato. Para mim, o Renato ali deu um recado que todo mundo quer dar. Todo mundo cansou. Só que todos os discursos do futebol brasileiro se dão nas entrevistas coletivas e em cima de erros grosseiros da arbitragem, que acontece em todos os jogos. Em todos os jogos. Só que o Renato, pelo tamanho que tem, ele fez um quadro com moldura e com conteúdo. Ele criou o fato. Ele tirou o time de campo em cima de uma arbitragem completamente sem sentido. E é preciso dizer, nenhum erro pontual. Erro definitivo, de expulsão, de gol, de pênalti mal dado, nada. Nada. O Grêmio já passou por problemas muito maiores. Esse ano, inclusive. Neste campeonato, inclusive. Neste campeonato. Vocês lembram do lance do Vasco, por exemplo? Agora, quando tu cria o quadro
que é discutido no Brasil inteiro. Porque se o Renato esperasse para queimar a arbitragem na coletiva dele, ele só repetiria o que todos estão fazendo. Todos, inclusive quem condiciona a arbitragem, que não é comum. Em todos os clubes tem também. Só que, com a moldura de ontem, de um banco de reservas, sem ninguém fez. E aqui entra o que eu considero a grande discussão. Se a gente quiser pegar só o Renato e avaliar o que o Renato fez, nós vamos estar tratando isso de forma muito rasa, na minha opinião. Para mim, a discussão ela ganha muito mais corpo e, principalmente, ela obriga a que a arbitragem se reorganize ou se organize para tentar segurar um critério básico que possa, pelo menos, permitir que quem está vendo o jogo se sinta na ideia de que as coisas estão funcionando de forma igual no jogo do Criciúma, no jogo do Grêmio, no jogo do Inter, no jogo do Atlético Paranaense, que é o que todo mundo pede. Então, duas posições, e é preciso dizer que tirem a ideia de clubismo desse negócio, tira a ideia de Grêmio e de Inter, porque senão nós vamos continuar tratando de forma rasa, que é o que a gente faz normalmente. A discussão da arbitragem no Brasil ontem ganhou um novo componente em cima de um quadro criado pela grandeza do Renato, que é muito maior, incrivelmente, do que os próprios dirigentes do Grêmio, que não conseguiram fazer isso. Foi em cima dessa intempestividade do Renato que o quadro foi criado. O Renato ontem perdeu a cabeça, mas perdendo a cabeça, ele entregou para todos nós no futebol uma discussão mais forte. O Brasil hoje discute a atitude do Renato. O Brasil discute. Não é os colorados que fazem conteúdo para o YouTube, os gremistas que fazem conteúdo para o YouTube, os isentos que fazem conteúdo para o YouTube, ou nas colunas de jornais, ou nas opiniões de rádio. Não! Não, é o torcedor do Palmeiras, é o torcedor do Flamengo, e todos dizem, a arbitragem cansou, tá demais. Logo depois que, é muito legal de ver, logo depois que se avalia a posição do Renato, se fala, mas realmente, a arbitragem tá demais. Tá muito ruim. Porque não tem nenhum critério. Quem viu o jogo do Atlético Mineiro contra o Cuiabá, tem um pênalti que eles não dão e tem um pênalti que eles dão que não tem nenhuma lógica. Nenhuma lógica. Fotografia. Tocou na bola, não tocou na bola. Incrível. É incrível. Então, esse modelo de arbitragem ontem recebeu, para mim, um carimbo através de um quadro que a imagem te dá. E essa frase de um árbitro do VAR, que eu não sei quem é e não estou aqui para criticar o árbitro do VAR, essa frase, ela é definitiva. Ué, não era jogo para isso. O que é ser jogo para isso? O que é? Quando tu te sente injustiçado por A ou B, o que é o jogo para isso? É exatamente essa discussão. Existe jogo para isso? Quando tu pega o contexto daquilo ali, é fundamental que a gente avalie como o VAR está funcionando num jogo de futebol. Como o VAR está funcionando. E, principalmente, como quem está fora do calor do jogo, que no caso o VAR está, assim como nós, quando assistimos na televisão, percebe diferente o que está acontecendo dentro do esporte. Dentro do esporte. Para mim, ontem nós viramos a página. E a grandeza do Renato, ela entregou isso. O Renato hoje é o grande figurão do futebol brasileiro. Figurão. Talvez o último dos figurões. O último dos figurões. E ele ontem entregou para mim, ou para o futebol, mas no caso para minha percepção e para minha opinião, um quadro
da maior discussão que nós precisamos ter, que é a legitimidade, que é a seriedade, que é o critério, que é a ordem, a regra, o conceito do jogo. Quando tu procede de maneira muito diferente entre um jogo e outro, tu confunde. E isso é muito triste pro jogo de futebol. Tu não pode nunca entregar para quem tá vendo a confusão, que é o que ele vai dar. Será que é ou não? Oh, mas ontem era. Ah, mas hoje não. Mas por que não deu tantas faltas no primeiro tempo e deu tantas no segundo? Se as faltas ocorreram da mesma maneira. O que está errado aqui? Quando tu entrega essa confusão para quem está vendo, ele não entende o que é o jogo. E é isso que a arbitragem brasileira está fazendo com o futebol. Ela está tirando das pessoas a ideia do que é certo e do que é errado. E isso é o fim do esporte. É o fim do esporte. Esse super protagonismo que se deu aos árbitros nos últimos anos, em todos os aspectos, ela entregou algo que é o início do fim do jogo. Não existe nenhum jogo que as regras não sejam claras. E no futebol brasileiro, as regras até estão escritas, mas elas dependem sempre de um olhar que não é igual. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.